Fico pensando também, talvez os familiares me ouvindo pensem, nossa, mas eu já tenho tantas demandas e agora ainda nessa situação, dificuldades financeiras, entre outras coisas, quanto é cansativo, quanto é desgastante ter que manter essas rotinas ou ter que valorizar de fato esses itens do tripé, né, esse pilar, mas sim, quando a gente lida com uma temática tão delicada quanto essa, é um trabalho exaustivo, a gente sabe disso, né? Qualquer clínico que acompanha um familiar ou um grupo tem essa consciência do quão desgastante, do quão cansativo é, e que muitas vezes, devido a essa grande demanda, os familiares acabam não dando continuidade, né? Não seguem nos grupos ou se afastam da sua espiritualidade por cansaço, por muitas vezes se sentirem mais deprimidos, ansiosos, deixam de lado a disciplina para a sua vida, né? São valores, é um tripé que é resgatado na recuperação do paciente, mas é também e precisa ser visto, reconhecido e exercido pelos familiares. É cansativo, mas é necessário. Eu de fato, não, na minha trajetória, eu nunca presenciei qualquer situação de sucesso numa recuperação que não houvesse o apoio e a participação dos familiares. Nunca tive oportunidade, não lembro de qualquer colega que tenha trazido um caso semelhante em que não houve um movimento dos familiares para com o paciente, né? Muito dificilmente se vê sucesso numa continuidade de recuperação se não existe o apoio social, o apoio afetivo, que é o grande significado desse processo de recuperação. Embora cansativo, embora exaustivo, necessário. Não vejo outra forma que não desse resgate para que, de fato, essa recuperação proceda de uma forma positiva. Então, já iniciei e já acabei me estendendo, Heraldo, vai fazendo os apontamentos, me interrompe. Até no início desse período pandêmico, dessa pandemia, nós entramos em contato e tu até havia feito um vídeo para nós a respeito, falando bastante dessa questão da psicologia positiva, né? Nesse sentido, assim, da psicologia, dessa forma de ver, né? Uma coisa, ver a vida de uma perspectiva mais positiva, né? De trazer essa questão da psicologia positiva como um fator que ajude a estabelecer uma nova atitude diante desses problemas todos, né? Porque a gente sabe o quanto é necessário, o quanto é importante esse tripé, né? O quanto é importante o trabalho, a disciplina, a espiritualidade, mas como nós iniciamos, né, a nossa live de hoje falando das limitações, né? Os seres eventualmente que apresentamos algum tipo de limitação, né? Nesse período de pandemia, onde muitas vezes até a presença física, que antes da pandemia não era tão presente, né? Então se trabalha durante a semana, as pessoas que estão em período de trabalho, né, trabalham muitas horas nas empresas, trabalham muitas horas fora do ambiente familiar, e
quando chega o final de semana, muitas vezes também esse período é utilizado para lazer, utilizado para fazer algum tipo de atividade onde não necessariamente a família esteja junto, né? Então, hoje, de uma certa forma, se está convivendo mais, né? Então, muitas coisas que antes não eram compartilhadas, necessariamente, nem diariamente, nem dentro de uma rotina, hoje já são compartilhadas. Então, traz também essa dificuldade, essa readaptação, né, de ter um contato mais duradouro durante o dia, durante a semana. Então, já não é mais o final de semana, é dia após dia, né? E quando a gente fala dessas limitações e dessa convivência, acho que novamente a gente volta a todas essas problemáticas, né, de como lidar com a dificuldade do outro, como lidar com a impaciência do outro, né, e como a gente pode trazer dessa forma mais positiva de, de visão de situações, de visão do outro também, de encontrar pontos positivos no outro, não só defeitos, porque nesses momentos de estresse, de convivência, de dificuldade, porque não é só a limitação do tu não poder sair para fora, não poder sair a passeio, não poder estar visitando parques, mas tudo isso tudo isso traz um certo estresse de convivência também, né? De tu não poder, tu tem que aprender novamente a conviver com pessoas tão diferentes, né? Que de repente já não estavam mais acostumadas a conviver diariamente tão próximas, né? Então, o que a gente pode trazer, assim como lá no início, naquela gravação, as tuas dicas foram tão importantes e seguem sendo importantes, né? Trazendo essa visão da psicologia positiva. O que a gente pode fazer assim como espectadores ou como atuantes, né, nesse cenário de vida mesmo, que tu não pode simplesmente fazer de conta que não está ali, tu está convivendo, tu está passando por essas dificuldades, né? Não só da limitação, mas também a dificuldade emocional, a dificuldade financeira. Então, tudo isso, acho que começa a pesar e exige também uma nova forma de tu responder a isso, né? Já que a gente também a gente passou o mês passado pelo princípio que falava muito do comportamento, ou do quanto é importante a gente saber lidar com os nossos comportamentos, do quanto é importante tu ter a consciência de que determinado comportamento tu vai ter determinadas atitudes ou respostas conforme for a tua atitude. Então, esse mês que a gente iniciou a falar dessa questão de como é ter essa atitude, eu acho que essa atitude positiva tem tudo a ver, né, com esse momento. A gente não se deixar abater e tentar ter uma visão mais positiva para também fortalecer, né, essa capacidade que o ser humano tem de auto adaptar, de sempre buscar uma forma, né, de lidar com os problemas. É uma forma de reinvenção. É, o que a gente discute muito na psicanálise é como se a gente estivesse vivendo um tempo de completo desamparo, né? A gente, quando nasce, tem como propósito se sentir acolhido, ou seja, sair do sentimento inicial de nascimento, que é o desamparo. A gente está lá acolhido, bem quentinho na barriga da mãe, e daqui a pouco se depara com um mundo do qual a gente tem a menor consciência, né? E vem esse sentimento muito forte, e a realidade que a gente está vivendo hoje tem trazido
à tona essa sensação de como é que vai ser depois, como é que as coisas estão, o que que eu devo fazer, que caminho eu tenho que tomar.